Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa rede Amiga Espírita. Hoje, aqui nessa manhã super agradável de início de outono, aqui no na nossa região, no nosso país inteiro, desse dia 25 de março de 2025. É uma alegria poder ter recebido a permissão divina de ter passado por mais 7 dias aí. Muitas pessoas tiveram muitas atribulações, outras tiveram muitas alegrias, enfim, estamos aqui na vida, nesse mix de acontecimentos, mas que todos nos remetem ao conhecimento. Ontem, refletindo com os amigos lá do Ailuz, nós chegamos à conclusão de que não existe nenhum acontecimento que seja inválido, que não tenha algum fundamento positivo. Até mesmo os mais ruins, os mais desagradáveis. Por exemplo, ontem a gente estava lá num comentário que dizia o seguinte: o que eu aprendo quando eu perco um ente querido, quando eu perco alguém que eu gosto? Porque para mim é só sofrimento, só tristeza. Então dá para tirar também, dá para extrair alguma lição que vai nos fortalecer quando a gente perde alguém que a gente ama. Que é a seguinte, essa foi uma conclusão unânime lá de todos lá no nosso grupo de estudo no Ailuz. Quando eu perco alguém para o mundo espiritual, eu devo me recordar que ao meu lado ainda existem muitas pessoas que precisam da minha companhia, precisam do meu amor. E muitas vezes a gente se perde em grandes prantos, chorando por aquele que partiu, e no fundo a gente acaba descobrindo que a gente chora mais por nós, né, pela falta que a pessoa faz para nós, ou seja, eu choro mais pela dor que eu sinto por não ter aquela pessoa perto de mim, e eu esqueço de valorizar aqueles que ainda estão ao meu redor, que precisam do meu carinho, precisam da minha companhia. Então, assim, para resumir, a conclusão que nós chegamos é: você perdeu alguém que se ama, tenha certeza que você vai se reencontrar com essa pessoa um dia, porque Deus não separa ninguém, em definitivo. A separação é provisória só, é momentânea. Então valorize aqueles que estão ainda ao seu lado. Tem muita gente que gostaria muito de receber o seu afeto, esse mesmo afeto que você queria doar para aquele que partiu. Então eu achei que foi uma brilhante conclusão do nosso grupo de estudos ontem no Ailuz, e que me faz refletir, sabe? Perco um, mas tem sempre um precisando de mim. Um vai embora, logo um dia eu vou embora também. Vou me reencontrar com aqueles que estão do lado de lá. É para eles que eu devo dedicar então a minha atenção. E aqui nós encarnados vamos fazer o mesmo, vamos dedicar àqueles que estão ao nosso lado e até uma forma de homenagear aquele que partiu. Falar, vou ficar aqui, você foi já, beleza, vou sentir sua falta, mas eu preciso ficar aqui porque minha missão ainda não acabou. Aliás, uma frase que eu gosto muito é assim: você quer saber se a sua missão acabou? Basta descobrir se você está vivo. Você está vivo? Então tua missão não acabou. Vamos em frente. Uma ótima semana para todos e o bom dia da Estela para nós. Bom dia! Muito obrigado pela presença de todos, que o nosso mestre nos abençoe aí nessa empreitada, e os benfeitores amigos também. O Oceander falou algo que realmente acontece, e às vezes nós precisamos até de algum tipo de dor para enxergar outras pessoas, outras situações boas na nossa vida. Então que a gente realmente não passe a vida aí contando coisas ruins, né? O legal seria a gente contar bênçãos, sem ter que ter perdido ninguém nem algo. Que a gente possa aí olhar até os olhos mais abertos. Eu acredito que o exercício melhor para chegar em um resultado mais eficaz antes da dor é o exercício da gratidão, que pode, como no Livro dos Espíritos trouxe para nós, ser feito pela manhã. Começar a pontuar, ao invés de reclamar daquele, nossa, hoje o dia vai ser corrido, e você agradece aquele trabalho que você tem. Ai, meu Deus, mas é muito uma positividade tóxica isso. Ficar falando, então vou agradecer, eu acordei, tá chovendo, vou ter que trabalho de moto, como é que vai fazer? Eu falei, poxa. Então, assim, se você não tá conseguindo enxergar, aí que eu falo para você, pratica a gratidão. Porque realmente a gente vai ter resposta para tudo para os dois lados. Ó, mas senta aqui que eu vou te explicar o porquê que tá ruim. E aí pode ser que a outra pessoa fale para você, senta aqui que eu vou te explicar por que tá bom. Então, para que lado que você quer, né, partir?
Então, que possamos aí ter esse olhar bacana que o Evangelho nos traz, como Jesus disse, a tudo dai graça, e que a gente faz de vez em quando essas reflexões na nossa vida. Vamos então para o nosso momento da oração para dar início ao nosso evangelho de hoje. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em busca de um conhecimento que vai além da matéria. Utilizamos, Senhor, esses conhecimentos para tentar ser mais feliz aqui na caminhada e preencher o nosso espírito com virtudes tão necessárias para a caminhada e jornada da vida eterna. Senhor Jesus, seus benfeitores amigos, nossos irmãos maiores, possam abençoar as pessoas que não puderam estar aqui nessa corrente. Algumas que nem têm noção da existência da busca de conhecimento e melhoria moral. Abençoado seja todos aqui, Senhor, que já sabem disso, que já têm o discernimento de buscar algo a mais. Abençoado a residência de cada um aqui. Que todos que possam entrar dentro dessa casa possam ser tocados por esse desejo de ser melhor para o mundo e para si mesmo. Mestre amado Jesus, que nossos entes queridos possam ser também abençoados, pois estamos aqui hoje encarnados porque algum ente querido nosso nos ajudou nessa caminhada terrestre e hoje estão no mundo espiritual. Senhor, abençoado seja nessa corrente todas as pessoas que buscam algum tipo de cura física ou emocional. Que juntos possamos semear e fazer esse mundo mais brilhante. Que assim seja. Hoje eu trouxe um livro que se chama Mais Perto, de Emmanuel. Mais Perto, Chico Xavier, Mensagens de Emmanuel, e a frase é: pensa nessas multidões de companheiros nossos que lamentam na sombra os delitos da própria omissão, e não ouvides semear o amor e a luz, enquanto a bênção do corpo físico te outorga a oportunidade de fazer o direito de dar. Pois bem, o que nos impede de fazer o que nós temos que fazer, né? Nós estamos algemados, podemos mexer os nossos braços, né? Se não estamos mudos, podemos falar. Se não estamos cegos, podemos enxergar. Se não estamos inconscientes, podemos instruir, podemos ajudar, né? Muito bom. Meus amigos, só o último recadinho aqui para quem chegou agora: a Eleodora Aparecida Pereira, Fernanda Barreto, a nossa Fátima Rokowski Salisso, de 100. Um abração aí para vocês e vamos ao nosso estudo de hoje. Convido vocês para darmos sequência ao estudo que foi iniciado na semana passada das notícias históricas contidas na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos finalizar aqui fazendo aquele esquema de fazer a leitura, escrevendo aqui algumas nomenclaturas, alguns povos, né, que viveram naquela época de Jesus, e trazendo aqui um pequeno resumo do que nós podemos extrair de conteúdo, né? Aliás, sempre muitos conteúdos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, aqui dentro do seu terceiro item, que são as notícias históricas, vamos continuar então. Semana passada a gente parou nos fariseus e hoje a gente dá continuidade aqui, então, falando dos escribas. Me acompanha na leitura? Vamos lá. Escribas, nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Quer começar? Pode ser, então vamos lá. Gente, para quem não estava aí semana passada, a gente vê a necessidade que Kardec teve de fazer
essa Descrição, né? classificação, essa descrição, a É. palavra é essa, a descrição do pessoal que tinha na época de Jesus, porque vai ser necessário mais para frente, quando eles citam Mateus, cita Pedro, e aí eles colocam quem que estava fazendo aquilo. Por exemplo, você vai ver a parábola do bom samaritano, fala, quem que é o samaritano? Então teve essa necessidade. E aí vale a pena a gente pensar que o evangelho não é só essa instrução do que foi, é sempre do que pode ser na sua vida. E vocês acreditam que hoje estamos vivendo um momento na humanidade terrena em que um dia, se alguém escrever algum capítulo da história do mundo, eles vão falar assim, também tinha os espíritas, já pensou nisso? Tinha os espíritas. Então nós nos encaixamos sempre em alguma categoria na humanidade, sempre. Então que possamos escolher sempre o melhor, não é? E aqui está falando de pessoas que eles tinham um pouquinho mais de talentos a serem usados, que no caso, aqui naquela época, poucas pessoas eram letradas, né? Poucas pessoas sabiam ler, sabiam escrever. Então hoje também pode ser que estamos aí numa categoria de pessoas que já sabem interpretar um texto. Que ler hoje em dia é difícil quem não sabe ler e escrever, né? É difícil, existe, né? Pessoas que sofreram essa marginalidade aí na infância, adolescência, juventude e até um idoso não sabe ler, mas no sentido de entender, interpretar, saber respirar, saber ponderar. Hoje nós vivemos uma divisão política no país, mas eu e você ainda comentando, né? Nós temos é, nossos lados, vamos dizer assim, não todo um lado do muro jogando pedra do outro. Nós temos os nossos princípios. E existem pessoas que estão defendendo como se fosse assim o outro lado, mas pessoas que a gente gosta muito. A gente estava falando isso hoje. E isso tem que continuar assim, não é? Tem que continuar assim. Então, que a gente possa ter essa interpretação na vida. Uhum. Pois é, e o pessoal aí, os escribas, eram aqueles indivíduos dotados de uma certa relevância na sociedade. Eu fui pesquisar além do texto aqui, e inclusive no Wikipedia, vale a pena pesquisar bastante conteúdo no Wikipedia, tem muito conteúdo lá muito relevante, porque o Wikipedia ele é composto por pessoas letradas mundo afora e que passa por revisões quase que diariamente. Então são sempre informações muito atualizadas, né? E lá consta que os escribas eram considerados assim pessoas de renome na sociedade. E você imagina, num ambiente onde a maioria eram dotados de um analfabetismo completo, é um indivíduo que sabe ler, escrever, ainda interpretar e repassar a informação. Então eles tinham uma grande relevância, eles tinham um grande status, porém eles eram também de um certo modo assim mesquinhos. Eles traziam carregado assim um certo orgulho pela sua proeminência. E isso colocava eles então na mesma categoria dos fariseus, de acordo com o próprio Cristo, que os classificava dessa maneira. Quer dizer, olha que interessante, eu quando comecei a estudar sobre esse assunto em relação aqui aos escribas, eu cheguei à conclusão seguinte: qual que é a lição que a gente extrai disso? Que muitos de nós, por termos algum tipo de proeminência, algum tipo de relevância na sociedade, por algum conhecimento, algum dote que nós recebemos da providência divina, por exemplo, uma abastança financeira, uma intelectualidade ou uma rapidez de raciocínio, uma oportunidade de ter sido alguém que pôde estudar, pôde fazer. Tem um amigo meu que estava fazendo a terceira faculdade, você imagina só. Que isso não seja motivo de autoengrandecimento, de vaidade, de orgulho. Que nós não possamos, nós possamos, aliás, não nos enquadrarmos nessa questão de sermos proeminentes, mas trazer isso para o lado do orgulho, da vaidade, da prepotência, da sensação de que sou melhor do que você, que eu faço algo que vocês aqui, a maioria, não fazem. E isso não aconteça conosco, hein? Então, se nós temos aí virtudes, e eu tenho certeza que todos temos muitas virtudes, que a gente utilize essas virtudes com humildade, com respeito àqueles que não têm essas mesmas capacidades, vamos dizer assim, que não tiveram ainda a oportunidade de crescer, de passar pelo mesmo caminho. Eu lembro muito da história
contada por um vizinho. Já contei essa história aqui há algum tempo atrás, talvez acho que até alguns anos atrás, de um vizinho meu muito inteligente, nosso querido Daniel Matarazzi. Um dia ele me fez uma pegadinha me perguntando o seguinte: o que você me diz daqueles indivíduos que estão presos, aprisionados, encarcerados? Aí eu já sabendo da inteligência dele, já fiquei um pouco pé atrás, né? Não sei, hein, Daniel, não sei que eu te respondo não, hein? Eu acho que tem alguma pegadinha aí que você vai me pegar, hein? Ele falou, vou te pegar mesmo. Aí ele veio com a seguinte informação, ele falou assim, o que você me diz desses que estão presos se eu te fizer a seguinte reflexão? Será que esse indivíduo que está preso hoje cometeu um delito, um crime, um roubo, às vezes até um assassinato, um crime mais grave? Será que se ele tivesse tido a mesma oportunidade que você, por exemplo, falando de mim, né? Será que ele não seria hoje melhor do que você é? E se você, ele ainda falou assim para mim, se você, Sandro, tivesse tido as mesmas oportunidades e esse que hoje está aprisionado está, será que você não seria pior do que ele é? Enfim, trocando em miúdos, para resumir e fechar aqui a descrição dos escribas, né? Todos nós recebemos alguns recursos, outros recebem menos, porque merecem menos também, mereceram menos, construíram menos merecimentos de bonificação, vamos dizer assim, ao longo da jornada. A questão que me pegou foi assim: o que eu tenho que fazer com tudo isso que eu recebi? Por exemplo, me citando aqui, alguém que teve família, tem família, pai, mãe, tive acesso a viver num ambiente onde não passei dificuldades, né, graves, não passei fome nunca, tive como estudar, tive como passear, né, viajava, enfim, tive pais amorosos, tenho, né? Tive avós maravilhosos, tive pessoas que me deram suporte. Então, o que eu faço com isso? Eu me torno soberbo, como faziam então os escribas e os fariseus, citado aqui no Evangelho. Não estou aqui para julgar eles, tá, gente? Não entre assim, lá, tá lá, o cara está ensinando espiritismo, está julgando aí os escribas. Não estou julgando, nós estamos dando características não de pessoas, mas sim de atitudes. O texto diz que eles eram um pouco arrogantes, assim, pelo seu status, por serem proeminentes na sociedade. Então, que eu aprenda essa lição aí, isso que eu vou levar comigo, sabe? Que eu seja um escriba aqui da era moderna, do século XXI, mas que eu não haja em conformidade como agiam os escribas da época do Cristo. Vamos então ao próximo item, que é a sinagoga, do grego sunagogue, assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão. Cito, ou seja, situado em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a de Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que passaram a residir, servem-lhes de templo para a celebração do culto. É, olha que interessante, né? Eles se reuniam em um lugar que ali você pode falar sobre as palavras do que você acredita. Isso parece muito com uma igreja. Parece até com centro espírita. É, com centro, qualquer tipo de templo que as pessoas tenham a mensagem, vão ali falar. Então, naquela época, imagina que para eu ouvir algum tipo de coisa assim, eu tenho que ir em tal lugar. E aí, as informações,
elas ficavam mais fáceis de serem avaliadas. Imagina hoje, gente. Hoje tem uma pessoa que fala assim: "Oh, eu queria saber sobre espiritismo". Aí vai lá no YouTube, tem uma pessoa, vou dar um exemplo, não existe, ou se existir, não é dessa pessoa que eu tô falando, Maria Espírita. Até dei um nome, pode até ser usado, né? E aí fala: eu quero saber sobre espiritismo, eu vou lá. E aí tem bastante seguidores. E aí você começa a escutar essa pessoa. Como é que essa pessoa que nunca escutou falar de espiritismo, ela vai avaliar se aquilo que a Maria Espírita está falando é verdade ou não? Complicado, não é? Então, antes, imagina, todo mundo se reunia em um lugar que lá você sabia que ali ia falar uma mensagem daquele tipo, e hoje temos o YouTube. Então, hoje, o cuidado que você tem, a avaliação tem que ser muito maior, muito maior. Nós temos aí uma página, que eu não vou ficar citando o nome aqui, porque pode ser que eu cite nome, tem pessoas que ficam até curiosas e vão, e o que eu não quero é dar ibope para esse cara, é um homem. Ele usa o espiritismo, e depois tem um nome, depois do espiritismo, que ele só falácia. Ele faz um desserviço para a doutrina espírita. Então, hoje nós não temos só um lugar. Poxa, eu queria saber sobre espiritismo. Eu vou lá naquele centro que o Alexandre frequenta, lá o Ailuz. Maravilha, não é? Tem toda uma avaliação de quem está ali dentro. Agora, quando você vai para o YouTube, meu amigo, muito cuidado, sabe? Fala assim: ó, meu irmão, você. Ah, mas foi o fulano que falou lá, o fulano. Nossa, ele tem. Para, você tem 1 milhão de seguidores, 1 milhão de leigos, às vezes. Então, toma cuidado com essas mensagens, porque quando era antes na sinagoga, e a gente está aqui para refletir sobre, né? Porque falar mais do mesmo, falar, ó, você viu quem que era a sinagoga, né? Então, sinagoga ou sinagoga? Sinagoga. É sinagoga o nome, certo? Sinagoga. Do Não grego tem é acento, mas é sunagogue. gó. Em grego era sunagogue. Sinagogue. Sinagogue é mais fácil Parece falar. japonês até, né? Então, é assim, naquela época era mais fácil, mas ao mesmo tempo só alguns sabiam ler. Complicado, mas hoje, bora lá, meu irmão, minha irmã, não caia em nenhuma contaçãozinha de história barata, não, viu? É, resumindo aqui o texto, o templo só tinha um na época, era o Templo de Salomão. Inclusive, até a Igreja Universal fez um Templo de Salomão aqui em São Paulo, na capital, né? Templo Imitando a muito outra lá. bonito, com a É. mesma estrutura, parece ali, o Eu queria ir mesmo. lá visitar. Eu tenho vontade de conhecer Eu também. tenho uma energia boa pra caramba lá. Nossa, o pessoal que vai lá diz que fica encantado com a estrutura lá. Então, a Igreja Universal construiu aí um grande templo aí, tentando copiar, né, o Templo de Salomão da época. É aquele ventilador? Acho que é bom, né? Nosso ar-condicionado deu um piti aqui, É, gente. quebrou hoje de manhã. Ele tá dando um erro aqui e ele pedimos nosso amigo aqui, o Benir, que venha nos socorrer. Benir, socorre nós aí. Vamos ver se faz muito barulho. Se fizer, eu desligo. Então, resumindo aqui, a sinagoga era um local mais simples, um local assim, tinham mais sinagogas, e o templo só tinha um. E aí era um local livre, que as pessoas podiam ir, podiam refletir. Eu até interpreto com algo muito parecido com o nosso evangelho no lar. O pessoal fazia leituras, depois reflexões das leituras. E várias pessoas comentavam. Você vê, inclusive, o próprio Mestre Jesus participava aos sábados das sinagogas. Interessante. Hoje, as sinagogas estão aqui. Por exemplo, aqui eu acho que esse espaço nosso aqui é uma sinagoga, né? Dá para dizer que é uma sinagoguinha. É um pequeno templo espírita, né, dentro das redes sociais, respeitando muito as sinagogas aí existentes até hoje, aí, né? Vamos em frente, então. Vamos agora falar dos saduceus. Saduceus, seita judia, que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às escrituras,
apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Uhum. Você viu que interessante como eles usam assim, mais ou menos o que vê hoje aí, os materialistas. Sempre vai existir, não é, gente? E se o texto aqui trouxesse uma mensagem dizendo que, nossa, os fariseus e os essênios e lutavam contra, ia gerar um desconforto, porque deixa os caras. O que um materialista ele vai colher pensando nisso desse jeito? Só fruto de desgosto, porque não tem onde você se apegar e nós precisamos de fé para nos sustentar nesse vidão aí, não é verdade? Nossa, eu preciso muito de fé. Eu preciso muito de acender a chama da esperança dia a dia. Eu adoro ver pessoas que dão exemplos de fé perto de mim que são maiores que a minha fé, porque eu falo, nossa, é isso aí, que gostoso. Agora, imagina você ficar sabendo que eu e o Osiander começou a discutir com materialistas, tentando provar, desde sempre teve pessoas que acreditou só no hoje, desde sempre. Quantos filmes que você não assiste e não pega nenhum discurso do filme que a pessoa fala assim, vai, só se vive uma vez. E chega a ser até engraçadinho. Tem desenho infantil que se pula assim, só se vive uma vez. É engraçado, não tem o que fazer, porque a pessoa vai se deparar uma hora ou outra com. Quem sabe eu não fui aí um saduceu, né, Luciano? Em outra encarnação, eu estava lá defendendo. Você viu que o culto não era muito numeroso. Ainda hoje é difícil você encontrar um materialista, porque é como se ele fosse nadando e não vem só uma maré contra você, vem uma onda gigante. Ah, mas sabe o que é? O Brasil, Oceano, tem 86% de cristãos, porque o pessoal é muito ignorante. É assim que eles vão te defender. Eu sou ignorante, então eu prefiro ficar feliz na minha ignorância. Não, não briga com materialista, não, gente. Você vê desde sempre, ó. Desde sempre teve, vai ter, e eles são os infelizes. A única coisa que a gente tem que fazer é continuar acendendo a nossa fé dia a dia. Deixa eu dar um abraço na minha amiga aqui na Conceição, a Selma e na Samira Barbaral, que chegou agora aqui. Um abração para as duas. Elas estão comentando aqui, inclusive. Meus amigos, em relação aos saduceus, eles ainda permanecem entre nós. Assim como permanecem os escribas, os fariseus, enfim. Apenas a gente muda de nome, né? Como a Estela falou aí, será que eu não fui um saduceu aí? Mas provavelmente sim. Talvez não estávamos lá naquela época encarnados, porque naquela época a população era bem menor que hoje. Talvez nós viemos aí migrados de outros mundos. Inclusive, eu achei interessante que eu vi um vídeo ontem, né, no Instagram de um rapaz fazendo um questionário dizendo o seguinte: escuta, no ano de 1900, a população do mundo era de 1 bilhão de habitantes. Em 1950, a população dobrou, foi para 2 bilhões. Como que pode existir reencarnação, então? Você olha o indivíduo leigo raciocinando, né? Trocando em miúdos, ele quis dizer assim: se existisse reencarnação, sempre haveria o mesmo número de pessoas, não iria aumentar a população do mundo. E hoje nós estamos em 8 bilhões já, né? Significa que há muitas moradas na casa de meu pai. Então nós temos características ainda dos saduceus na questão da sensualidade, né, ou da luxúria, como prevê a Igreja Católica através dos 7 pecados capitais. A luxúria, muita gente acha que a palavra luxúria tem a ver com luxo, mas não tem nada a ver, não. A luxúria é a sensualidade desregrada. É o uso do sexo de uma forma desequilibrada e que deturpa pessoas, mentes e corações através disso. Então, quem de nós aí pode bater no peito e dizer assim: eu não tenho nada de saduceu em mim? Quantas vezes nós nos vemos descrentes, desesperançosos e até excessivamente materialistas, numa busca frenética
pela matéria, pelo conteúdo, pelo ganho, pela aquisição de prazeres momentâneos, como está aqui dizendo o texto. Ó, satisfação dos sentidos era para ele o fim principal da vida. Quer dizer, quero satisfazer o meu ego, satisfazer a minha pança, eu quero comer bastante, quero, né, me desregrar sexualmente falando, quero entrar aí, quer dizer, o pessoal entra em orgias e drogas e etc. Quer dizer, eu quero um negócio de satisfazer os meus sentidos. Eu quero me entorpecer, porque, como a Estela disse, a vida é uma só. Vamos viver a vida louca, sabe? Eu disse, não, eu imitei o pessoal dos filmes, que é engraçado, né? Só você vive uma vez, aí se joga. Pois é, então você vê. A pessoa diz assim, como é que é? Eu me mimei, né? Hoje tá falando isso, não é isso? Eu me mimei. Me mimei. Estou me mimando. Estou aqui me dando o direito de fazer as coisas que eu quero. Obviamente que a gente sabe que quem Vida diz isso, louca. a maioria das pessoas se diz assim, me mimei porque eu comprei um carro novo, porque eu comprei uma roupa nova, porque eu fui viajar, fui passear, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu mereço. O problema, meus amigos, são os excessos. Os problemas da nossa vida não consistem nas pequenas coisas que você pode fazer uso tranquilamente. Pode... A frase de Paulo, né? Porque nem tudo me convém. É, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, se você pode comer um açúcar, pode. Posso. Coma com moderação. Pode comer um pãozinho, ô delícia, um pãozinho francês, hein? Um requeijãozinho assim, um cafezinho quente. Você pode quente. matar alguém? A matar não pode, né? Esse é a coisa mais séria, né? Mas assim, os prazeres do mundo, muitos deles você pode fazer. Pode dar uma dormida de vez em quando, até umas 9 horas da manhã, 10 horas? Pode. Tá cansado? Você tá liberado? Não tem nenhum compromisso assumido? Pode, fica à vontade. Então, meus amigos, os saduceus são a representação dos indivíduos que não acreditavam no amanhã, não acreditavam em reencarnação, não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em nada que remetia a esse tipo de conteúdo. Porque assim, se eu acreditar que vai ter um amanhã, eu tenho que começar a me preocupar com o hoje, né? Eu não quero me preocupar com o hoje. Eu quero fazer tudo que dá na telha e acabou. Eu não quero medir consequências. Não quero imaginar a possibilidade de que amanhã eu vá colher um fruto que eu estou plantando hoje. Eu quero assim, eu quero fazer o que eu quiser. Vamos viver a vida aí, seja o que Deus quiser, que em Deus eles acreditavam, pelo menos, né? Pois bem, saduceus. Caminhando aqui para os penúltimos, que são os essênios. Seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência, não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se, por seu gênero de vida, dos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele, Jesus, devia conhecê-la, mas nada prova que lhe fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Aí tem uma citação aqui, um grifo, que Kardec pede que a gente faça aqui a leitura, que trata a morte de Jesus, que se diz escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito a serviço de determinada opinião e que traz em si mesmo a prova da sua origem moderna. Daí tem um momento que a gente pensa assim, então, será que não seria bom se os essênios tivessem continuado? É tudo que Jesus não queria. Propagar algum tipo de bandeira, sabe? É aqui, gente, fechei com os essênios. Devia ter se fosse da época de hoje, né? Tirava uma selfie com os essênios. Então, nós que gostamos do que Jesus, né, veio propagar, então somos essênios. Jesus não queria isso.
O que ele veio trazer de verdade é a mensagem do amor. E quando nós entregamos a um determinado grupo, aqui faz uma coisinha diferente do amor, outra coisinha. Não é assim com Kardec? Nós temos Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. O que acontece? Livro dos Médiuns, você vai em todo o centro espírita, tem sempre alguma coisinha desnecessária sendo feita. Ai, mas e o Ailuz, Estela? Tem ser humano. Ah, eu não vou mais no Ailuz, sabe por quê, Luciano? Porque lá eles estão estudando um livro que eu não gostei, porque segundo o que eu acredito, aí você vai para outro centro. Aí chega lá no outro centro, aí sabe o que foi no outro centro, Luciano? Ó, eu não sei, mas eles dão passe estralando o dedo, e eu fiquei sabendo que passe é só assim. Aí você pula e vai para outro centro. Então, justamente por isso, não existe eu virar para vocês e falar assim, gente, sigam a doutrina espírita. Vão ali no centro que eu frequento, a Eluz, que é pronto. Então já não vai nem mais chamar espírita, você vai se chamar Eluzino. Não, Luciana? E assim foi com os essênios. Isso foi dissipando até chegar assim, sou cristão. Você levantar uma bandeira de ser cristão já tirou muita coisa do que os essênios tinham, que com certeza, devido àquela época, né, o pessoal ser mais ignorante, no sentido literal da palavra mesmo, de ignorância, eles deviam ter rituais e coisas que hoje, com a nossa fé raciocinada, você já sabe que é desnecessário. Então, justamente por isso, os essênios foram aí se dissolvendo com o tempo. Pois bem. E, inclusive, assim, vamos dizer, entre aqueles que foram citados aqui hoje e na semana passada, vamos dizer assim que os essênios eram os mais evoluídos, assim, moralmente, né? Porque eles eram contra a guerra, quer dizer, coisa que acho que é básico, né? Eles eram contra qualquer tipo de separatismo, assim, se bem que acabam, de certo modo, se separando dos demais também. Mas eles não entravam em contendas, era um povo mais pacífico, né, da época. Por isso que confundiram Jesus com os essênios. Enfim, o que ficou para mim de reflexão é o seguinte: todos nós nos consideramos pessoas que estão no bom caminho. O que eu quero deixar aqui registrado é assim: que nós não façamos disso um instrumento de separatismo de nós com os demais, porque o mundo está muito perigoso atualmente, como até a Estela falou agora há pouco em relação à política, por conta dessa busca incessante por esse separatismo. E esse separatismo é o que nos torna cada vez mais distantes do Evangelho de Jesus, das práticas cristãs. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a um tempinho nós vamos ter que dividir o nosso país em dois lados, né? Vai ter que cada um viver de um lado, vai ter que escolher um lado aí, nós vamos nos separar, e isso vai atravancar muito o nosso progresso espiritual. Não estou querendo dizer aqui que os essênios eram separatistas, mas assim, de certo modo, nós temos que tomar cuidado que até quando a gente está com virtudes sendo praticadas, para que nós não nos coloquemos num patamar de elevação. Que nós possamos descer do púlpito, descer aí do trono e ficarmos mais alinhados com os demais. Porque o separatismo é algo que, para mim, é algo extremamente danoso para a nossa sociedade. Essa história de querer dividir rico de pobre, branco de negro e por aí afora, tem nos tornado pessoas cada vez mais odiosas, vazias. A gente se alegra muito de ver a tragédia de alguém, como eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas vibrando felizes quando vê alguém passar por algum tipo de problema. Isso é muito preocupante, isso me preocupa muito, sabe? Porque você está muito feliz de ver alguém que você não gosta muito, porque tem talvez uma preferência política diferente da sua, mas você se alegrar com a tragédia da vida dessa pessoa é algo muito preocupante. Eu até falei disso aqui há uns meses atrás, quando o nosso presidente teve um acidente. E eu vi muita gente comentando, feliz, que bom, né? Caiu, bateu a cabeça, por que que não morreu logo? Coisas assim, sabe? E a gente vê, hoje em dia, as pessoas que ficaram indignadas com esse tipo de menção fazerem o mesmo com o outro lado. Então isso me preocupa. Fazerem o mesmo, desejando a morte do adversário do presidente. Será que isso é relevante? Será que isso é realmente algo coerente?
Será que dá para ficar feliz de ver alguém passar por qualquer tipo de tormento? Seja uma queda, um acidente, seja lá o que for, seja aí uma doença, uma batida de carro, seja lá o que for. Então isso me preocupa. Quando a gente não dá atenção a esse tipo de coisa, nós vamos nos colocando como príncipes da virtude, só que, ao mesmo tempo, não estou querendo até dizer que os essênios fariam isso, tá? Faziam isso. Mas isso nos coloca numa posição muito perigosa, né? Eu me alegro com a tragédia quando a tragédia não é do meu grupo, sabe? Se for do outro grupo lá, pode ser, não tem problema não. Deixa o pessoal pegar fogo lá. Mas eu tenho virtudes, viu? Eu sou uma pessoa puritana aqui, eu sou cheio de virtudes. Isso é preocupante. Então, se você está nesse caminho aí, tome cuidado. Tome cuidado, porque a tragédia uma hora vai te pegar também, né? Vamos então ao último aqui, o último item, para finalizar nossa manhã, que são os terapeutas. Do grego, terapeutai, derivado do verbo terapeuin, servir, curar, quer dizer servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e, como eles, se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensam que eles eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Legal, né? E aí a gente pensa até que é uma palavra usada até hoje, né? Terapia, terapeuta. E nós colocamos também pessoas aí que nascem com o desejo de ajudar e de curar. E aí tem aí a organização da família em que nasce, que aí pode, às vezes, ter uma condição de ser médico. E a gente sabe, nós vemos no livro Ação e Reação, o pai e o filho, que quando eles desvendam todo o mistério de onde estava a madrasta e a ex-esposa, que muitos e muitos anos eles prejudicaram, depois de muitos anos ela se perdeu aí no mundo espiritual, encontraram ela, o desfecho todo da história é agora que encontraram ela, eles vão estudar para medicina, porque quando eles reencarnarem, eles serão médicos. Ai, que bonito, né? É só um detalhe que eu estou falando que fugiu até um pouco dos terapeutas, mas lembrando que se você tem um desejo de ajudar alguém e de curar, não tenha necessidade, não estou falando de medicina, tá, gente? Não tenha necessidade de você fazer um curso ou algo assim. Tenha você se apropriar das mensagens do Cristo e tá aí, mandando uma mensagem do bem para uma pessoa que está passando mal. Fala, fulano, você estava na roda de amigos hoje, eu percebi que você tá meio caidinho, você não sorriu como habitual, ó, tô aqui, tá? Se você precisar, você tem um amigo. Ah, o que que essa pessoa tá falando com essa mensagem? Ela tá curando, só. Perceberam que eu não tô bem. Você fazer uma prece para o outro. Nós vemos ali no capítulo 28 do Evangelho, prece para um aflito. O aflito nem sabe que você está fazendo prece por ele. Então, você se apropriar dessa mensagem de... Bom, que legal, né? Os terapeutas, eles gostavam de curar e de ajudar. Olha que bonito a tradução do grego. Servidores de Deus ou curadores. Então, Luciana, será que você sabe o lugar que eu vou pegar uma credencial para ser terapeuta? Esse pessoal aqui, ó, de antigamente ninguém pegava credencial em lugar nenhum, e nós também não. Abre o evangelho e tenta ajudar alguém com uma prece. Abre o seu WhatsApp e vê aquela pessoa que reclamou para você que estava com dengue, com virose, sei lá o que. Manda uma mensagem ver se essa pessoa tá boa. Quantas pessoas lembram de você? Ah, Estela, olha, te falar, ninguém. Lembra dos outros, então. Lembra dos outros, simples assim.
E aí você vai se tornar aí um servidor de Deus, igual os terapeutas. E o Sander vai falar, né, do momento histórico, né, que eles participaram, mas, como eu gosto de dizer, o evangelho é para nós de vida eterna, então, com certeza, Kardec colocou eles para explicar quem são, mas colocou aqui também para já dizer que naquela época, lá atrás, já tinha um povo que você pode se parecer com ele, com eles. Tem até uns ruinzinhos aqui, né, Alciana? Mas no caso do terapeuta, é pessoa gente boa, né? Pois bem, terapeutas eram os povos que já tinham despertado, né, para o desejo de auxiliar aqueles que estavam com algum tipo de problema. Hoje a gente coloca a palavra terapeuta como aqueles que produzem, promovem saúde. No caso, até da minha profissão como fisioterapeuta, quer dizer, tem um nome aí, né? Então tem vários terapeutas aí, os terapeutas ocupacionais, temos os terapeutas do corpo físico, que são os educadores físicos, né? Temos vários terapeutas aí ligados a várias áreas, inclusive os médicos, né, dentistas, terapeutas na nossa dentição, né, os odontólogos, enfim. Aí já a parte física. Mas agora os terapeutas da época eram aqueles ligados mais a curar as pessoas espiritualmente falando. Que bom que a gente pode escolher fazer isso também. Como a Estela bem falou, mesmo que você seja aí um contador, por exemplo, você seja um despachante, um caixa de supermercado, você é aí um frentista de posto de gasolina, você é um porteiro de prédio, você trabalha aí com artesanato, você pode ser um terapeuta também, porque você lida com pessoas. Ontem mesmo, estive visitando aqui um supermercado que abriu aqui em Rio Preto recentemente, um grande supermercado chamado Açaí. Fiquei muito surpreso. Uma senhora muito simpática lá, que é caixa do supermercado Açaí aqui de Rio Preto, chamada Angélica. Comecei a conversar com ela e ela me transmitiu grandes ensinamentos, assim, naquele período curto de passar compra ali, sabe? Ela foi lá registrando as minhas compras e conversando comigo numa simpatia danada. E o caixa ao lado dela estava vazio. Aí veio uma outra moça, uma outra senhora, essa senhora Angélica deve ter por volta aí dos seus 50, 60 anos de idade. E veio uma outra senhora também, achei até bacana o Açaí contratar pessoas assim, numa idade mais avançada, né? E não jovenzinhos. Eu acho legal a empresa que faz isso, dá oportunidade para pessoas mais maduras, né? E a outra moça do caixa, a outra senhora do caixa veio e falou assim: Ah, eu vim aqui que eu quero ficar perto de você, Angélica, que a tua energia é boa. Começou a brincar com ela assim. Que legal. É. E aí a Angélica começou a falar assim para mim: Você vê que maravilha, né? Nós estamos aqui, ó, um ambiente novinho desse mercado recém-inaugurado, caixa tudo novinho, as coisas aqui tudo legais e tal para comprar, e a gente tem dinheiro, tem recursos para poder comprar, ainda bem, né? Ela falou, aqui pertinho de nós, você vê, tem um HB, que é o Hospital de Base aqui de Rio Preto, um hospital gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 5.000 funcionários lá no HB. Vocês imaginam a quantidade de gente que não passa por dia lá. Ela falou assim, você imagina que aqui pertinho de nós tem um monte de gente que gostaria de estar no nosso lugar? Eu falei, nossa, é verdade, hein? É verdade. Aí eu comecei a pensar assim comigo, não falei para ela, mas eu pensei, nossa, ainda eu vou sair daqui agora com um monte de compras aqui que eu fiz, consegui pagar, né? Tenho dinheiro para poder pagar. Ainda vou embora de carro. Meu carro tem aí recursos aí que me dão conforto, né? Tem um ar condicionado, enfim. Quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar? E aí eu fiquei conversando com ela. Falei, pô, a próxima vez eu brinquei com ela, eu falei assim, ó, a próxima vez que eu vier fazer compra aqui, eu vou esperar, nem que você tiver com mais gente no teu caixa, vou ficar na fila para passar por você de novo. Brinquei com ela. Eu não sei se alguém aqui de Rio Preto até conhece, ela se chama Angélica. Vai lá no Mercado Açaí aqui de Rio Preto, você vai lá conhecer a Angélica. Muito alto astral, uma pessoa maravilhosa. Ela foi uma terapeuta para mim, sem dúvida, me senti terapeutizado por ela. Ela foi muito gentil, muito, muito gostoso passar por ela ali. E ela ainda foi comentando alguma coisa que eu comprei. Falou, você vê como tá barato isso aqui que você tá pegando, né? De vez em quando tem umas promoções boas aqui. Ó, entra no aplicativo aí que o aplicativo te avisa quando tiver oferta e tal. Ela foi assim muito solícita, muito gentil. Ela fez aquilo que Jesus recomendou, né? Se te obrigarem a andar 1.000 passos, vai e ande 2.000 passos. Essa é uma que está andando 2.000 passos. Ela está fazendo algo a mais. Então, será que nós temos feito isso também na vida das pessoas? Será que nós temos sido terapeutas na vida das pessoas? Eu confesso para vocês que eu aqui, a Estela, sem nenhum tipo de vaidade, nós dizemos aqui abertamente que nós queremos ser terapeutas das pessoas, dos nossos amigos,
de vocês que nos dão a honra aqui da companhia semanal. A gente deseja muito trazer terapia de cura, porque é uma cura isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos curando. Esse conhecimento, além de nos libertar, ele nos fortalece para a gente seguir a nossa jornada com mais sabedoria, como falei no início, daqui a pouco. Você imagina o consolo que não dá para quem entende essa seguinte reflexão que eu fiz no início? Perdi um ente querido, então eu vou extrair dessa minha perda, eu vou extrair um conhecimento que é: preciso valorizar mais aqueles que aqui ainda estão. Quer dizer, olha o fortalecimento aí em ação. Ao invés de eu me frustrar, poxa vida, você vê, partiu o fulano de tal, que era meu parente, que era meu cunhado, primo, irmão, pai, mãe, tio, sobrinho, neto, sei lá o que for. Em vez de eu me lamentar pelas idas e vindas da vida, a gente se fortalece. Então, meus amigos, para mim, o melhor terapeuta que tem na minha vida é a doutrina espírita. E eu fico muito contente de estar aqui envolvido nesse meio com vocês. Certo, meus irmãos? Então, obrigado por vocês serem nossos terapeutas também. Vocês colaboram conosco, fortalece essa união, fortalece essa corrente do bem, e todos aqui envolvidos, um ajudando o outro. O que seria de nós aqui, a Estela, se não tivesse vocês aí também? Estou vendo aqui tantos comentários bacanas, aqui eu vi o Luciano Praciano comentando, a Conceição, a Marli Biagi, enfim, a Rosângela Monzani, eu vi tanto comentário bacana aqui, a Marilete Costa, a Conceição Anselmo, enfim, a Nasa Martins, todo mundo comentou aqui, colaborou, está todo mundo trazendo terapia para nós. Então que a gente faça mais isso, que a gente copie os terapeutas citados aqui no Evangelho, para que a gente possa caminhar com mais segurança nessa jornada aqui, não é isso? É isso aí. Então nós finalizamos aqui essa manhã, que o nosso tempo aqui se esgotou, e vamos aqui então já trazer uma menção do que virá no Evangelho de número 6 na semana que vem. Vamos ao quarto item aqui da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos trazer então Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Olha só, vai ser muito interessante citar esses dois grandes pensadores. Não percam na próxima semana, na próxima terça-feira. Se não me engano, já vai ser o mês de abril, não é isso? Deixa eu ver aqui na nossa agenda aqui. Vai ser 1º de abril, hein? Não vamos mentir, viu, gente? É 1º de abril, não vai ter mentira nenhuma nossa aqui, não. 1º de abril diz que é dia da mentira, né? Então nós vamos falar muitas verdades aqui, ó, sobre esses dois ícones. E por falar em mentira, vou contar uma fofoquinha do meio espírita aqui, que eu não tenho comprovação. Mas eles dizem que Chico Xavier foi Platão. Pois é. Então acho que colocaram Platão aqui no meio do Evangelho. Pois é. Que as ideias já batiam com o que a gente vai ler desde sempre. Sim. Então, assim, vão ter aqueles que vão falar, mas isso não serve para nada, isso não é importante, mas o nome não tem como comprovar. Né? Então a gente respeita quem pensa que não. Eu, por exemplo, eu penso que sim. Eu acredito que o Chico foi Platão. Muda alguma coisa para você? Não, mas ele gosta. Muda alguma coisa para vocês? Não, também. Mas para mim foi. Eu, inclusive, Kardec. Para mim, assim Chico como a foi Kardec discussão de Maria, né? Se foi concebido de maneira natural ou não. Isso, Nossa, tem teóricos e teóricos que não fazem o menor sentido na sua fé. Mas é interessante saber, né? O legal da vida, gente, é a gente ter a nossa opinião e não se importar, não ficar bravo se alguém pensa diferente. Não ficar bravo, não. Eu sou palmeirense, por exemplo. Tô vendo que meu Parmeirinha vai tomar couro quinta-feira. Não sei não, pro Corinthians. Assim seja. Parabéns pros corintianos, se eles forem campeões, né? Vamos ver, senão vamos ver quinta-feira. Agora sim, quem pensa o contrário, a gente tem que respeitar, aprender a respeitar mais quem pensa o contrário. Não querer ficar combatendo o indivíduo, achando que ele é uma besta quadrada. Olha só, o Oceander pensa que o Chico Xavier foi Kardec. Olha lá. Deixa eu pensar, gente. Se vocês não pensam, não tem problema não. Segue com a sua verdade, deixa eu com a minha aqui, e um dia nós vamos descobrir a verdadeira verdade, né? Então vamos para a nossa oração final aqui. Para finalizar. A todos. Um abraço a todos vocês. Eu acho que eu não volto mais aqui. E sábado tem o nosso encontro de casais ali no Ailuz. A gente está muito contente. Isso, não volta mais aqui hoje, né? Eu não volto aqui agora. Eu tenho medo agora. Terça-feira eu não volto mais aqui, então o que vai acontecer? Se Deus quiser, eu volto. Terça-feira estarei aqui. Cai fora. Vai se livrar de mim tão cedo. Pois é, tomara que não, né? Tchau, gente. Deus abençoe todos. Vamos para o nosso momento da oração?
Vamos lá, então. Estou vendo a Cíntia Simone falando aqui que o Chico Xavier também foi São Francisco de Assis. Pois é. Eu creio, viu, gente? Vocês não fiquem bravos comigo, não. Se você não crê, não tem problema. A gente não fica triste, não. Para mim, me fortalece. Pessoas notáveis, né, da humanidade aí. Inclusive, dizem que é o mesmo espírito, né? Eu creio no nosso Chico. Vamos para a nossa prece? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo edificante à luz da nossa doutrina espírita, que foi trazida pelo Senhor, mestre e governador do nosso mundo, iluminando as nossas mentes, fortalecendo os nossos conhecimentos, dando diretrizes de quais bons caminhos percorrermos. Mestre, te pedimos força e coragem para continuarmos a nossa jornada evolutiva, transformando os nossos passos, que eram ou ainda são vacilantes, em passos mais firmes, mais bem direcionados, mais convictos, que possamos fazer as nossas escolhas sempre pautadas, onde a minha felicidade deve ser também a felicidade do próximo. Se em algum momento, Senhor Jesus, eu perceber que a minha felicidade se dá quando ocorre a desgraça de alguém, que eu possa limpar os meus pensamentos e mudar de destino, mudar de rumo, que eu vou estar mergulhado num caminho muito maligno, que eu possa pautar as minhas ideias sempre naquelas voltadas para o bem coletivo e nunca para o bem de uma pequena classe, de um pequeno partido, de uma pequena seita, que eu fuja das seitas separatistas, que eu possa sempre me engajar com todos, respeitando os demais, obviamente, não com a necessidade de concordância, mas no mínimo de respeito àqueles que pensam diferente de mim. Senhor Jesus, obrigado pelos ensinamentos de hoje, contidos aqui nos fatos históricos, nas mensagens históricas. Nós citamos aqui vários povos, especialmente focados aqui nas atitudes morais de cada um. Não estamos aqui para tentar julgar e condenar quem quer que seja, nenhum povo em específico. Estamos aqui para combater o mal que ainda habita em nós, combater a hipocrisia, combater a vaidade, a luxúria, combater aquilo que de mal ainda habita em nós e que não necessariamente está contido nesses povos, que muitos deles nem existem mais. Senhor Jesus, quero destinar aqui nesse momento um fortalecimento aos nossos irmãos aqui presentes, fortalecimento físico e espiritual, que possam ter o seu corpo físico reativado, renovado, possam ter reequilíbrio orgânico, fisiológico, que todas as suas células possam trabalhar em conformidade com aquilo que é planejado por Deus, nosso Pai. Então, se tiver alguém aqui que está nos acompanhando e esteja passando por qualquer tipo de enfermidade, eu desejo do fundo do meu coração que as energias do alto e aquelas que eu dou de mim também possam chegar até esses irmãos e lhes condicionar a um organismo em perfeita harmonia, em plena recuperação. Qualquer tipo de problema possa ser desfeito e que em seu lugar esses irmãos recebam a cura, o alívio, se não for possível a cura, pelo menos o alívio, a diminuição das suas dores, e o meu desejo é de que haja a completa extinção de todo tipo de doença e de enfermidade. Senhor Jesus, abençoa também aqueles irmãos que nos assistem em outro momento e que nos dão aí a sua... Não estamos atrás disso, né? Não é a palavra certa, talvez seria audiência, mas aqueles irmãos que nos dão esse crédito, que confiam aqui na competência minha e da Estela e dessa grande equipe espiritual envolvida na nossa rede Amigo Espírita, que traz para nós lições valiosas e transformam a nossa maneira de pensar e de agir. Que nós saibamos, mestre, extrair
as lições que saiam do nosso conteúdo intelectual e possam serem transferidas para as nossas práticas de vida diárias. Possamos transformar conhecimento em sabedoria. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana, mais uma oportunidade. Quero abençoar toda a nossa família, os meus familiares, e todos os irmãos aqui envolvidos nessa corrente possam também abençoar os seus familiares, aqueles que já estão no mundo espiritual, que recebam nosso carinho. Nós temos a certeza de que estão muito bem amparados, estão numa condição muito melhor do que a nossa, porque vivem a vida imortal, a vida verdadeira, e nós aqui ainda continuamos cumprindo as nossas obrigações em busca de reformar aquilo que nós destruímos e de construir algo que nós nunca construímos. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, iniciando um novo mês, iniciando um novo subitem aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós possamos continuar recebendo o merecimento da influência mental, espiritual desses irmãos abnegados e incansáveis, que nos circundam, que nos orientam, que nos intuem e que nos fortalecem para que a caminhada seja cada vez mais firme, mais convicta na tua direção, Mestre. Essa direção que nós queremos continuar sempre ao teu lado. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, e que assim seja.